Minha namorada fez uma live com as amigas numa festa da faculdade avaliando os caras, e me chamou de 6/10. Então mudei meu status de relacionamento para solteiro enquanto ela ainda estava ao vivo. Os comentários começaram a pipocar dizendo que ela estava disponível. Aí as amigas da Irmandade começaram a me ligar em pânico. Meu nome é Jacob, tenho 22 anos, e até a noite da última sexta-feira, eu achava que tinha tudo sob controle. Eu namorava a Emma, de 21, o tipo de garota que faz outros caras ficarem com inveja só de vê-la entrando num ambiente. Ela era presidente da Irmandade Feminina, tinha um riso contagiante, quando te olhava, parecia que você era a única pessoa no mundo. Estávamos juntos há 8 meses, e eu já pensava até em anel de noivado. Mas eu devia ter percebido os sinais. A Emma vivia por validação nas redes sociais. O Instagram dela era todo milimetricamente planejado. Os TikTok sempre bombavam, e ela registrava absolutamente tudo da vida. Eu achava fofo ela filmar a gente fazendo café da manhã ou postar fotos dos nossos encontros com legendas tipo, meu coração ou meu humor eterno. Na sexta noite, ela estava numa festa de encerramento do semestre da Irmandade. Eu fiquei em casa estudando para as provas finais. Totalmente confiante. Totalmente ingênuo. Por volta das 23 horas, recebo uma notificação, Emma Rose 23 está ao vivo no Instagram. Sorri, esperando ver ela e as amigas dançando ou tomando uns shots. Mas o que apareceu na tela mudou tudo. A câmera estava tremendo, claramente sendo segurada pela colega de quarto dela, a Mia. A Emma estava bem no centro da sala da casa da Irmandade, usando um vestido preto justíssimo que eu nunca tinha visto antes. Em volta, estavam 6 amigas dela, todas vestidas para matar, e visivelmente já altas. A casa estava cheia de gente de várias fraternidades. Ok, meninas, disse Emma, meio arrastado na fala, olhando tanto para a câmera quanto para o pessoal da festa, é hora da nossa tradição anual, gato ou não de sexta. A galera foi à loucura. Meu estômago afundou. Para quem tá chegando agora, ela continuou, fazendo um gesto dramático para a câmera, a gente avalia os caras que estão aqui hoje. Escala de 1 a 10. Opiniões brutais, sem filtro. Ela piscou para a lente e eu vi o número de espectadores subindo rápido, 247, 350, 500. Aquilo não era uma brincadeira inofensiva de irmandade. Era humilhação pública disfarçada de entretenimento. Mia virou a câmera pela sala, mostrando vários caras. As meninas gritavam números, Emma dava a opinião de especialista e o chat estava insano. Corações voando pela tela. Comentários tipo isso, Emma. Avalia meu namorado agora. E aí veio o momento que destruiu meu mundo. Espera. Emma disse, olhando direto para a câmera com um sorriso predador, antes de terminar, preciso falar do elefante na sala. Fez uma pausa dramática, claramente amando a atenção. Meu namorado, Jacob. Meu sangue gelou. O chat explodiu. Começaram a digitar, cadê o Jacob? Avalia o homem. Emma se aproximou da câmera, com aquele tom de voz falso e íntimo que ela usava quando queria algo. Já que ele não tá aqui para se defender, e já que vocês sempre perguntam sobre ele. Olhou para as amigas, todas sorrindo feito hienas. Acho que tá na hora da verdade. Emma, não, sussurrou Mia, mas continuava filmando. O Jacob é fofo, começou Emma. Por um segundo, achei que ela fosse dizer algo carinhoso. Ele é confiável. Sempre paga o jantar. E ele fez uma pausa, fingindo pensar, ele é um sólido 6 de 10. A sala ficou em silêncio por um instante, e depois explodiu em gargalhadas e gritos de nossa. O chat se movia tão rápido que mal dava para ler. Acabou com ele, descanse em paz, Jacob, ela disse o que disse. Mas ela não parou por aí. Olha, eu amo ele, mas sejamos realistas, disse, já completamente no modo performance. Ele não é nenhum Brad Pitt. Estuda contabilidade, dirige um Honda Civic e acha que sexta perfeita é Netflix e pizza. As amigas se acabavam de rir. Ele é seguro, previsível,
O tipo de cara que você namora quando quer estabilidade, não emoção. Alguém gritou da sala, então por que você tá com ele? Emma deu de ombros e tomou um gole longo da bebida. Honestamente? Porque não tô pronta para ser solteira de novo. É mais fácil ter um namorado provisório do que encarar apps de namoro e ficadas aleatórias. Pelo menos com o Jacob eu sei o que esperar. Namorado provisório. Essas palavras me acertaram como um soco no estômago. 8 meses da minha vida. 8 meses achando que estava construindo algo real com alguém que eu amava. E para ela, eu era só um tapa-buraco. O chat já estava fora de controle. Mais de 2.000 espectadores. Com certeza estavam fazendo prints. Aquilo estava viralizando em tempo real. E a minha humilhação era o entretenimento da vez. Fiquei ali por uns 30 segundos, absorvendo tudo. E aí algo clicou. Não foi raiva. Nem tristeza. Foi clareza. Abri o Instagram no notebook, fui no meu perfil e cliquei em editar perfil. Status de relacionamento, solteiro. Depois voltei para a live e comecei a digitar no chat. Valeu por me mostrar onde eu tava nessa história, Emma. Considere isso oficialmente disponível. Vi meu comentário aparecer no meio do caos do chat. No começo, ninguém percebeu. Mas aí alguém viu. Pera, é o Jacob. Meu Deus, o Jacob tá no chat. Ele viu tudo. Mia foi a primeira a notar. O rosto dela empalideceu lendo os comentários. Ela puxou o braço da Emma e cochichou algo urgente no ouvido dela. O sorriso confiante da Emma sumiu na hora. Ela arrancou o celular da mão da Mia, olhando freneticamente o chat. Jacob. Disse na câmera, com a voz agora fraca, amor, você tá assistindo? Foi só uma brincadeira, eu não quis. Mas eu já estava saindo da live. Tinha coisas melhores para fazer. Tirei um print do meu status de relacionamento atualizado e postei nos meus stories com a legenda. Quando você descobre que é um tapa-buraco ao vivo para 2.000 pessoas. E aí fiz algo que transformou aquela noite em lenda no campus. Compartilhei a live da Emma nos meus stories com a legenda. Assistindo meu status de tapa-buraco ser promovido para solteiro. Valeu pelo aviso público, gata. Meu celular começou a vibrar sem parar. Mensagens de amigos que tinham visto meus stories e estavam agora assistindo a live. O número de visualizações só aumentava. Mas o golpe de mestre ainda estava por vir. Entrei na nossa conta compartilhada do Spotify, aquela que usávamos para playlist de casal, que ela vivia postando, e deletei todas as músicas. Menos uma. Thank You, Next, da Ariana Grande. Depois, renomeei a playlist, A Era do Tapa-Buraco da Emma. Meu colega de quarto, Tyler, entrou no nosso quarto bem na hora que eu tava terminando. Cara, que você tá fazendo? A Emma tá te ligando que nem louca. Tô atualizando minha vida, respondi, mostrando o celular. 17 chamadas perdidas da Emma. 43 mensagens. E meus stories já tinham mais de 300 visualizações em 10 minutos. Tyler olhou para a tela, depois pro notebook onde a live da Emma ainda rolava. Agora ela chorava na frente da câmera, tentando encerrar a live, enquanto as amigas estavam visivelmente envergonhadas no fundo. Caramba, sussurrou Tyler, você vai ficar famoso no campus. E ele estava certo. À meia-noite, a hashtag tapa-buraco já estava em alta na página de confissões anônimas da faculdade. Prints dos meus stories estavam em todo lugar. Alguém tinha gravado o colapso inteiro da Emma e postado no TikTok. Mas o melhor ainda estava por vir. Atualização 1. O sábado de manhã trouxe um caos que eu jamais poderia ter previsto. Acordei com 847 notificações no Instagram, 23 chamadas perdidas da Emma e um grupo com meus amigos que tinha explodido para mais de 200 mensagens. A primeira coisa que fiz foi checar o Instagram da Emma. A live da noite anterior tinha sumido, mas a internet é eterna. As gravações da tela já estavam circulando em todas as plataformas.
Alguém fez um compilado no TikTok com ela me chamando de namorado tapa-buraco ao som de uma música dramática, e já tinha mais de 50 mil visualizações. A Emma tentou conter os danos com uma sequência de stories no Instagram. Ontem à noite eu cometi um erro horrível e disse coisas que não queria, eu estava bêbada. O Jacob é um namorado incrível e eu só estava sendo idiota tentando fazer graça com as minhas amigas. Eu amo muito ele e tô rezando para que ele consiga me perdoar por esse momento de fraqueza. Por favor, parem de me mandar mensagens de ódio. Tarde demais. O verdadeiro show era ver as próprias amigas da Irmandade se afastando do drama. A Mia, por exemplo, postou o próprio story. Eu só estava filmando. Não fazia ideia que a Emma ia dizer aquelas coisas sobre o Jacob. Até as próprias irmãs estavam jogando a Emma debaixo do ônibus. Mas o que realmente me fez rir foi a avalanche de mensagens que comecei a receber. Aparentemente, ser humilhado publicamente pela namorada numa live te torna absurdamente atraente para as mulheres da faculdade. Meus pedidos de mensagem no Instagram passaram de 3 para 247 da noite pro dia. Você merece bem mais. Não acredito que ela falou aquilo. Você é muito mais do que um 6/10. Café um dia desses? Você parece ser um cara de verdade. Foi validante, claro. Mas eu tinha planos maiores. Por volta do meio-dia, a Emma finalmente apareceu no meu dormitório. Eu sabia que ela viria porque o Tyler me mandou uma mensagem da área comum. Sua ex está aqui. E tá detonada. Abri a porta e dei de cara com a Emma ainda com o vestido da noite anterior. Maquiagem borrada, olhos vermelhos de tanto chorar. Atrás dela, estava a irmã mais velha da Irmandade, a Jéssica, provavelmente como apoio moral. Jacob, começou Emma, com a voz falha, por favor, a gente pode conversar? Você me chamou de namorado tapa-buraco ao vivo para 2.000 pessoas, interrompi, com calma. Exatamente sobre o que a gente tem para conversar? Eu estava bêbada. Eu não quis dizer nada daquilo. Você sabe como eu fico quando tô performando para as pessoas, eu falo besteira só para chamar a atenção. E aí estava a verdade. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Ela escolheu a atenção do público em vez da minha dignidade. Então sua defesa é que você me humilhou publicamente só para entreter os outros? Perguntei. Jéssica tentou intervir. Jacob, a Emma passou a noite toda chorando. Ela sabe que errou. Você não pode só. Com todo respeito, Jéssica, isso não tem nada a ver com você, respondi. A Emma fez a escolha dela em frente às câmeras. Eu fiz a minha online. A gente terminou. O rosto da Emma desabou. Você não pode estar falando sério. 8 meses, Jacob. 8 meses. Vai jogar isso fora por causa de um comentário estúpido? Quem jogou fora foi você, respondi. No momento em que me chamou de tapa-buraco. Eu só tô reconhecendo a realidade. Foi aí que ela virou o jogo. Beleza, ela rosnou, as lágrimas evaporando num segundo. Quer ser mesquinho? Você não é nada sem mim, Jacob. Acha que essas garotas que estão te mandando mensagens realmente se importam com você? Elas só têm pena. Você ainda é o mesmo chato de contabilidade dirigindo um Honda Civic. Eu sorri. Você tá absolutamente certa. Eu sou o mesmo cara. A diferença é que agora sou o mesmo cara que não namora alguém que pensa nele como um tapa-buraco. E fechei a porta. Atualização 2. O verdadeiro entretenimento começou no domingo à noite. Emma, claramente em colapso por causa da reação nas redes sociais, resolveu dobrar a aposta, da pior maneira possível. Ela postou um TikTok com o título O Meu Lado da História, tentando se passar por vítima. No vídeo de 3 minutos, ela dizia que eu era emocionalmente manipulador, que a forçava a ficar num relacionamento em que ela não era feliz e que os comentários dela na live tinham sido, na verdade, um desabafo, um momento de sinceridade por se sentir presa. O vídeo era um verdadeiro manual de manipulação. Ela falou que eu era controlador, não era. Disse que eu a isolava das amigas, sendo que eu jantava com as irmãs da Irmandade dela toda semana.
Alegou que tinha medo de terminar comigo porque eu a deixei financeiramente dependente, sendo que ela tinha cartão dos pais e um fundo fiduciário. Mas a melhor parte foi quando ela afirmou que me chamar de namorado tapa-buraco foi um ato de coragem, porque ela estava se impondo contra um relacionamento opressor. O público não caiu nessa. Amiga, a gente literalmente te viu chamando ele de tapa-buraco só pra fazer graça. Essa narrativa não colou nem um pouco. A audácia é astronômica. Imagina ser largada por causa das próprias atitudes e ainda tentar bancar a vítima. Alguém ainda costurou o TikTok dela com trechos da live original, colocando lado a lado as mentiras e os fatos. Esse vídeo bateu 200 mil visualizações em 6 horas. Mas a Emma não parou por aí. Ela começou a comentar em publicações de outras pessoas sobre o caso, discutindo com qualquer um que criticasse ela. Chegou até a mandar mensagem no privado de garotas que tinham me mandado DM, avisando que eu era vingativo e não era quem elas pensavam. A intervenção da Irmandade veio na terça. O Tyler me contou que a namorada dele tinha ouvido que a Emma foi chamada para uma reunião com a diretoria da Irmandade. Aparentemente, o colapso público dela estava manchando a imagem da organização inteira. Ex-alunas estavam questionando, e as mais novas estavam morrendo de vergonha de serem associadas àquilo. Mais tarde, a Jéssica bateu na minha porta. Jacob, preciso te pedir um favor, disse, visivelmente exausta. Você pode pedir para as pessoas pararem de marcar a nossa irmandade nas postagens sobre a Emma? Isso tá fugindo do controle. Eu não marquei a irmandade de vocês em nada, respondi, com honestidade. Eu sei, mas a sua história deu início a tudo isso, e agora tá afetando todas nós. A Emma, ela não tá lidando bem com isso. Tá bebendo toda noite, brigando com as meninas, sinceramente, ela tá virando um problema. Por um momento, quase senti pena da Emma. Quase. O que você quer que eu faça? Perguntei. Será que você não pode postar algo pedindo pra galera seguir em frente? Tipo, dizendo que vocês aprenderam com tudo isso e estão prontos para deixar para trás? Pensei nisso por exatos um segundo. Não. O rosto da Jéssica murchou. Jacob, por favor. Eu sei que ela te magoou, mas isso tá arruinando a vida dela. Jéssica, ela arruinou a própria vida no momento em que decidiu me humilhar publicamente por entretenimento. Eu não postei nada sobre ela desde sábado à noite. Tudo o que está acontecendo agora é só a consequência natural das atitudes dela. Mas você poderia acabar com isso. Por que eu faria isso? Interrompi. Passei 8 meses sendo completamente leal a alguém que me via como um tapa-buraco. Agora, a faculdade inteira sabe exatamente que tipo de pessoa ela é. Isso não é vingança. É só a verdade. Jéssica saiu sem dizer mais nada. Atualização 3. 2 semanas depois, a situação chegou à sua conclusão natural, da forma mais satisfatória possível. A Emma foi colocada em liberdade condicional social pela Irmandade, o que significava que ela não podia participar de nenhum evento ou representar a organização de forma alguma. A conta dela no TikTok foi denunciada tantas vezes por assédio que acabou sendo suspensa temporariamente. Mas o mais importante, a reputação dela no campus estava completamente destruída. Mas o verdadeiro karma veio em forma de Brad Peterson. O Brad foi aquele cara que a Emma avaliou como nota 9 durante a famosa live, não lembro se comentei isso nos posts anteriores. Alto, loiro, capitão do time de lacrosse. Exatamente o tipo de cara que a Emma achava que merecia. Só que depois do colapso público dela, o Brad aparentemente se sentiu à vontade para dizer o que realmente pensava. A namorada do Tyler ouviu ele numa festa dizendo: "A Emma é gata, mas é maluca. Você viu como ela tratou o namorado naquela live? Imagina se realmente namorasse ela. Tô fora." Os mesmos caras que a Emma estava tentando impressionar com sua sinceridade sobre mim agora estavam fugindo dela como se fosse praga. Descobriram que humilhar o próprio namorado em público não te deixa mais atraente, só te faz parecer cruel e sem caráter. Enquanto isso, minha vida só melhorava. A repercussão do caso fez com que eu começasse a ser convidado para festas que antes ninguém nem cogitava me chamar. E comecei a conversar com a Helen,
uma menina da minha turma de economia que me chamou depois de ver toda a situação. Ela era inteligente, engraçada, e o mais importante, achou tudo aquilo hilário em vez de trágico. A forma como você lidou com tudo foi lendária, ela disse, num café. A maioria dos caras teria surtado ou tentado reconquistar. Você simplesmente seguiu em frente. Foi muito maduro. 3 semanas depois da live, encontrei a Emma na biblioteca do campus. Ela estava abatida, cansada, estressada, com a cara de quem não dormia direito há dias. Quando me viu, o rosto dela passou por umas 5 emoções diferentes, até se fixar em algo que só posso descrever como derrota. Jacob, disse baixinho, a gente pode conversar só por 5 minutos? Fiquei olhando para ela por um tempo. Parte de mim sentiu pena. Ela tinha passado de uma das garotas mais populares do campus a um exemplo do que não fazer. Mas aí me lembrei de mim sentado no quarto, vendo ela me chamar de namorado tapa-buraco ao vivo para milhares de pessoas. Sobre o que, exatamente, a gente tem para conversar, Emma? Me desculpa, ela disse. E, pela primeira vez desde que a conheci, sou sincera. Eu tô realmente arrependida. Eu tava bêbada, sendo idiota, querendo aparecer, e acabei estragando a melhor coisa da minha vida. A melhor coisa da sua vida era o namorado tapa-buraco? Ela fez uma careta de dor. Você nunca foi um tapa-buraco. Eu só, não sei. Queria parecer legal para as minhas amigas. Achei que ia ser engraçado. Foi engraçado, respondi. Só não do jeito que você esperava. Ela parecia prestes a chorar. Eu sei que não mereço, mas tem alguma chance de você me perdoar? A gente podia tentar de novo? Pensei novamente por exatos um segundo. Não. Jacob, por favor. Eu faço qualquer coisa. Deleto todas minhas redes sociais. Mudo de faculdade. Emma, interrompi com gentileza, você disse para 2.000 pessoas que só estava comigo porque não queria estar solteira. Que eu era conveniente, fácil. Que estava me usando até aparecer algo melhor. Fiz uma pausa. Não tem como desdizer isso. E mesmo que tivesse, eu não ia querer. Como assim? Digo que você me fez um favor. Me mostrou exatamente o que pensava de mim. E mostrou para todo mundo quem você realmente é. Agora eu tô com alguém que realmente quer estar comigo. Não alguém que só tá tentando evitar a solidão. O rosto dela desabou. Você tá namorando outra pessoa? Tô conversando com alguém. Alguém que me vê como mais do que um tapa-buraco. Emma sentiu devagar, com lágrimas caindo. Espero que ela te faça feliz. Ela faz, respondi. Se cuida, Emma. Enquanto me afastava senti um alívio profundo. Aquela sensação de saber que você desviou de uma bala. Atualização 4. 6 meses depois, a Emma se transferiu para uma faculdade em outra cidade. Segundo a Jéssica, ela não aguentava mais os lembretes constantes da humilhação pública. Cada vez que alguém novo via os vídeos do TikTok ou ouvia a história, ela era forçada a reviver tudo de novo. 2 meses depois daquele encontro na biblioteca, eu e a Helen oficializamos o namoro. Ela é tudo que a Emma nunca foi, genuína, gentil, e ela me vê como um achado, não como um prêmio de consolação. Hoje em dia a gente ri dessa história toda. A Helen até brinca que deveria mandar um cartão de agradecimento para Emma por ter sido uma namorada tão horrível e ter liberado minha agenda de namoro. A saga da hashtag namorado tapa-buraco virou lenda no campus. Calouros ainda perguntam sobre isso na semana de integração. Alguém até transformou a história em estudo de caso para uma aula de comunicação sobre consequências nas redes sociais. Quanto a mim, aprendi que, às vezes, o lixo se leva embora sozinho. Às vezes, a pessoa que diz te amar vai mostrar exatamente o quão pouco você significa para ela. E às vezes, isso é o melhor presente que ela poderia te dar. A Emma queria emoção em vez de estabilidade. Queria performance em vez de conexão genuína. E ela conseguiu exatamente o que queria, uma destruição emocionante, e pública, da própria reputação. E eu?
Eu consegui algo melhor. Consegui descobrir quem eu realmente sou quando parei de tentar ser bom o bastante para alguém que nunca achou que eu fosse. E sinceramente, isso vale muito mais do que ser o tapa-buraco de alguém. Comentário Reddit. Então é isso, pessoal. A Emma queria emoção, acabou vivendo um reality show ao vivo, só esqueceu que o prêmio era a própria reputação indo pelo ralo. E olha, se isso aí era só uma brincadeira, imagina quando ela for séria.